Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos as obsessões nos seus variados graus e matizes, e para tal vamos trazer do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. O Manuel Filomeno de Miranda nos falará sobre os conflitos humanos e as obsessões coletivas, e ele nos traz: indiscutivelmente, a sociedade terrestre vive um dos períodos mais graves de toda a sua história. Jamais se apresentaram de maneira tão volumosa como na atualidade os conflitos humanos e as obsessões coletivas. A grandeza do conhecimento, nas suas mais diversificadas expressões, não tem conseguido obstar os desatinos humanos, defluentes dos tormentos que tomam conta da criatura, que marcha sem rumo nesses dias tumultuosos. A soberba, decorrente da cultura e da tecnologia, da ciência e das artes, dos pensamentos filosóficos, da civilização e do seu elevado grau de conforto, das extraordinárias comunicações virtuais e de toda uma gama de benefícios advindos dessas incomparáveis conquistas, sofre a agressão da própria insensatez, por negar a existência de Deus e as excelências do Espírito que se é. Então, está sendo colocado pelo Manuel Filomeno que progresso temos tido, né? Um progresso soberbo, né? O que se conquistou, né, nesses últimos tempos é inapreciável, mas apenas na horizontal. O homem se descuidou do seu crescimento vertical, e isso é muito grave, porque quando existe um desenvolvimento da inteligência sem os parâmetros da espiritualidade, do sentimento de fé, de religiosidade, isso pode levar a atrocidades, né? Há um afastamento muito grande da nossa paternidade, né, de Deus. Então, à medida que se ganha informações técnicas e culturais, mas não em sabedoria, porquanto estão à margem os valores éticos morais que estruturam o equilíbrio emocional e respondem pela felicidade, mais a presunção parece afastar o ser humano da sua causalidade. Então, há uma soberba muito grande em relação a esse grande crescimento, há uma presunção muito grande que está afastando o ser humano da sua causalidade. A sua causalidade é a sua essência divina, é a causa da sua existência, né? Somos criaturas criadas por Deus. E ele continua: chega-se mesmo ao atrevimento de afirmar-se que os países ricos, superdesenvolvidos, serão todos ateus em período muito próximo, sem que se tenham em conta muitos fatores que podem reverter-lhes a situação. Além das crises financeiras que periodicamente abalam as estruturas das grandes e poderosas nações terrenas, outras inesperadas e menos consideradas abatem a presunção humana, ferindo a autoestima dos mais atrevidos em convites impostergáveis à meditação, como decorrência dos desastres de toda ordem, sejam sísmicos, sociais, nucleares, nas suas fortalezas de energia, que tanto bem proporcionam, no entanto, sob riscos incalculáveis a que dão lugar. A sucessão de tsunamis no século atual e suas consequências imprevisíveis
tem arrastado as multidões ao desespero e à insegurança. Por mais cuidadosos planos de preservação do patrimônio e da vida nos lugares erguidos sobre as grandes fossas e falhas terrestres. E da mesma forma, os corredores de tornados, de furacões e de outros desastres naturais que anualmente ferem a grande nação americana do Norte, a Ásia, bem como as ameaças constantes das erupções vulcânicas, as chuvas e deslizamentos fatais, as secas que assolam grande parte da África e dos países mais pobres do mundo. De igual maneira, então tudo isso ele está nos dizendo que são situações que acabam doloridas, sem dúvida, mas que acabam trabalhando essa soberba que trazemos, né? Que vai se desenvolvendo a ponto de nos sentirmos os donos, né? Os donos da verdade, brincando de Deus, né? Decidindo vidas, decidindo destinos e assim vamos. De igual maneira, as enfermidades causadas pelo abuso e desconsideração pela vida, resultado dos vícios perversos a que se permitem os indivíduos, as contaminações decorrentes da promiscuidade sexual, social e familiar, como a tuberculose ao lado da AIDS, ceifando milhões de vidas, chamam atenção para outras, as que decorrem dos distúrbios cardiovasculares, as degenerativas, demonstrando a fragilidade da argamassa celular em relação ao ser imortal. Por outro lado, a ameaça constante dos famigerados programas de extermínio de etnias nos países menos desenvolvidos, as preocupações com o terrorismo nos seus mais variados aspectos, demonstram que é possível preverem-se muitos desses males, nunca, porém, a possibilidade de evitá-los. Todos esses fenômenos alarmantes que alcançam a pessoa sem qualquer exceção, bem como a velhice e os seus efeitos desastrosos, quando não se soube edificá-la nos dias da juventude, constituem perigo para a ganância e as pretensões ousadas de uma vida que fosse indestrutível e inatacável no corpo físico, que ele está nos colocando, que todo esse crescimento fez com que crescesse em nós uma sensação de muito poder, né? Que tem nos distanciado do Pai Criador, do caminho trazido por Jesus, né? A pedido do Pai Criador. E tudo isso em função desse crescimento muito grande dentro do campo da inteligência. Mas a vida vai trazendo chacoalhões. Ele citou aqui uma série de situações de forma coletiva e individual que nos atinge, né? Situações que atingem um grupo, né, de forma coletiva, situações de doenças que atingem individualmente, mas tão grande é o número de determinadas situações que tornam-se coletivos, né? Determinadas situações de doenças, e fala também, muito importante, da velhice, né? Porque esses fenômenos alarmantes que nos alcançam, também a velhice vem para nos frear. Se nós não tivéssemos velhice, provavelmente desencarnaríamos com os arroubos, com os desvarios que uma vida de mais saúde física proporciona. A velhice vem como enfermeira da alma, como já temos aprendido, que tanto a velhice como a doença são duas enfermeiras da alma. Então vem para chacoalhar, vem para fazer refletir, né?
E muitos conseguem passar por essa idade de uma forma muito proveitosa e saudável, mas muitos abatem-se, muitos desencantam-se, muitos deprimem-se, perdendo ali o sentido das suas vidas porque pautaram os seus dias na naquilo que o corpo respondia, naquilo que a juventude, ainda os anos saudáveis de uma vida, por muitos anos, né? Tem-se uma virilidade, uma vida mais saudável, e não se preparou para o declínio do corpo físico. E com isso, quando os nossos objetivos são sempre baseados na nossa fortaleza física, é claro que advindo a idade, as consequências, que são progressivas. Dia a dia, ano a ano, a pessoa vai entrando num processo de desencanto, de depressão, né? Concomitantemente, a violência urbana assusta e o mundo estertora entre os dependentes de drogas químicas destrutivas e os psicopatas que se avolumam de tal forma que, se todos os leitos da Terra fossem reservados apenas aos esquizofrênicos, seriam insuficientes para atendê-los. Para onde marcha a sociedade? 6.600 anos de decantada cultura e civilização são transcorridos, mas pequeníssima é a colheita de sabedoria e de paz. O mundo tem sido governado mais por militares do que por poetas, filósofos, humanistas, demonstrando a predominância da força bruta sobre a grandeza do espírito e dos seus valores éticos. As lições da história que se repetem com regularidade através dos tempos não têm valido muito para a edificação de uma sociedade mais feliz, menos agressiva e mais responsável, especialmente no que diz respeito ao próprio ser humano. Muitas leis são elaboradas com frequência assustadora, umas substituindo as outras antes de serem aplicadas e vivenciadas, enquanto o crime, a anarquia, a desonestidade e o cinismo graçam em escala tão crescente quanto inimaginável. Qualquer indivíduo, sinceramente firmado em propósitos de dignidade e de bom senso, perguntar-se-á: o que está acontecendo com a mulher e o homem contemporâneos? Do que lhes tem valido todas as realizações de que se vangloriam, se têm apenas uma breve duração, logo substituídas pelos desaires, pelo vazio existencial, pela depressão? A correria desenfreada ao prazer, a fuga psicológica da realidade, cada vez mais empurram o indivíduo para o desequilíbrio, porquanto as mesmas sempre o aguardam adiante, por mais prolongada se faça a ignorância da sua presença. E ao surpreenderem o incauto, produzem-lhe grande impacto de aflição e de desconcerto moral. Então, está sendo colocado que essa correria na busca do prazer, dessa satisfação imediata do prazer, a fuga psicológica da realidade, isso tem se intensificado, evidentemente que é de todos os tempos, mas tem se intensificado de uma forma tal que nesse processo de fuga, quantos de nós não podemos acreditar, né, que somos e vivemos aquilo que estamos projetando na nossa mente, ou projetando para que os outros entendam, né, da forma como nos agrada. Esses processos de fuga psicológica são gravíssimos, em que
por hipocrisia que torna-se uma constante, aparentamos personalidades, aparentamos comportamentos que estamos longe de ter, né? Ou de sentir, ou de pensar. Então, são temas muito, muito importantes para nós irmos analisando, e ele continua. As religiões muito preocupadas com a Terra vêm se olvidando do objetivo essencial, que é o de preparar o ser humano para a sua imortalidade e para as consequências dos seus atos durante a caminhada carnal. As religiões que se incumbem de auxiliar, né, o espírito a se direcionar para Deus, elas não podem se perder, a religião não pode se perder nas questões políticas, né, potencializando todas as suas forças para as questões sociais e com isso se descuidando de levar ao ser imortal o aprendizado da sua imortalidade, porque é justamente o aprendizado da sua imortalidade que curará essas chagas sociais. As chagas sociais nascem exatamente por não termos profundamente o conhecimento da imortalidade da alma. Algumas delas, está falando das religiões ainda, hipnotizando as massas, prometem os recursos terrenos mediante pesados ônus que são utilizados pelos atuais vendilhões do templo, criando injustificável fanatismo em torno da fé que preconizam, em total desrespeito aos ensinamentos de Jesus e à sua vida extraordinária. Não precisa fazer muito esforço para percebermos que muitas dessas religiões acabam como que hipnotizando as pessoas a crerem de uma determinada forma, né? Que terão como resultado o progresso, né? O crescimento, mas tudo voltado não para o crescimento do espírito, da alma, do ser humano, da sua essência, né? O progresso material, né? Então, são os vendilhões do templo com essas falsas promessas. E continua. O materialismo, caminhando ao lado destas doutrinas mundanas, que se interessam pelos bens e pelo conforto momentâneo, sempre recebe nos braços os decepcionados e os esmaga com as altas cargas de cinismo e de descrédito, retirando-lhes as bengalas psicológicas de apoio em que se sustentavam. Estes são os dias graves, esses são dias de graves convulsões, de toda a natureza na terra por onde transitam as criaturas cultas e atormentadas, confortadas e inquietas, divertidas e solitárias, presunçosas e infantis. E entrando um pouco nos conflitos, né, que tudo isso proporciona, na raiz das inquietações que varrem o planeta sob o ponto de vista social e espiritual, a grande crise é de natureza moral. Tem havido insuperável progresso exterior sem que venha ocorrendo simultaneamente o de natureza interna. Conquistam-se os espaços siderais, penetra-se na intimidade das micropartículas, realizam-se viagens monumentais, guerreia-se com armas inteligentes, formulam-se programas de apoio financeiro aos países em insolvência econômica, desenham-se planos para as cidades do futuro, sem a preocupação real com o ser humano, que merece todo o empenho e consideração.
no seu processo evolutivo, ele vem avançando a duras penas, do instinto à razão, sem haver conseguido a vivência da lógica e do bom tom, não utilizando o raciocínio de maneira conveniente, porque ainda assinalado pelo egoísmo em primeiro lugar, olvidando o item essencial da solidariedade, que sustenta as vidas no grupo social, o que o afasta do seu próximo mais próximo, mesmo dentro do lar, dando lugar a torpes inquietações. Então, a solidariedade tem faltado até dentro do próprio lar, né? Onde dentro do próprio lar está havendo quantas vezes um afastamento. As comunicações virtuais, correspondências, jogos, estudos, informações, relacionamentos impõem o individualismo, a solidão e, quando muito, a comunhão estéril e fria através dos computadores e outros similares instrumentos, diminuindo o calor da proximidade, o significado da presença e da familiaridade que assinalam estes como terríveis dias de multidões refertas de solitários. As atrações para fora sempre resultam em danos para as reflexões internas, que perdem os espaços, substituídos pela futilidade e pelo gozo de efêmera duração, liberando os conflitos internos que se transferem de uma para outra existência corporal. O espírito é a soma das suas experiências ao longo das reencarnações. O que não foi realizado conforme o programa evolutivo é transferido para outra oportunidade com a carga das consequências a que faz jus. A violência gerada pelo instinto de preservação da vida, que foi de grande utilidade no período primário da evolução, quando éramos instintos, caso não seja substituída pela pacificação racional e disciplinada na mente, na emoção e na conduta, irrompe com frequência ante qualquer contrariedade ou frustração, produzindo descompassos psicológicos inumeráveis. Se é escamoteada pelos processos da educação social, porque a educação social nos dá um verniz, ressurgirá mais tarde como fenômeno alienante ou perturbador, em forma de depressão. Se liberada, torna-se desvario de consequências imprevistas. Então, o que está sendo dito, na verdade, é quantas coisas nós, pelo processo de educação social, nós vamos ali freando, mas vai surgir, vai romper, esse dique, quantas vezes na forma de depressão. Se liberamos, por outro lado, caminhamos por um desvario de consequências imprevistas. O medo ancestral, que contribui no seu momento próprio para a manutenção da existência, mal conduzido, transforma-se em fator de desconfiança e de animosidade em relação à vida, à sociedade, iniciando-se no lar como tormento inquietante. A ansiedade resultante das expectativas ambiciosas, e a ansiedade tornou-se uma doença muito presente, É um mal avassalador que tomou conta da nossa geração moderna. A ansiedade resultando das expectativas ambiciosas, que normalmente têm um caráter psicológico saudável, transforma-se em desequilíbrio ante a volúpia das informações em massa e o desejo de participar de tudo e em tudo envolver-se, extrapolando a capacidade de seleção do realmente necessário ante o secundário e o inútil.
Os hábitos enfermiços de ontem, não atendidos e não corrigidos em tempo, mediante os fatores educativos e morigerados, ressurgem, impondo-se e exigindo comportamentos altamente perigosos que alucinam na drogadição, no tabagismo, no alcoolismo, nos desvarios eróticos do sexo em desalinho. As condutas extravagantes e criminosas, carregadas de culpa, em razão de haverem atravessado os tempos silenciadas na consciência, induzem ao retorno às tribos, aos grupos esdrúxulos e mórbidos que agridem a sociedade. Heranças atávicas do passado sempre se expressam no presente como conflitos de inferioridade, de superioridade, de narcisismo, com a carga tóxica dos preconceitos que transformam os indivíduos em vândalos perversos e insensíveis. Os dolorosos mecanismos de transferência psicológica são muitos e geradores de atribulações emocionais, porque os indivíduos não estão dispostos a enfrentar os seus limites e situações, avançando com coragem na conquista de si mesmos. Todo e qualquer tipo de conflito emocional faz parte das realizações experienciadas pelo espírito no seu processo de crescimento para a vida. Indispensável que o ser humano acorde para autoconhecer-se, a fim de modificar as estruturas íntimas. Então, o que fazer diante de tudo isso? Indispensável que o ser humano acorde para autoconhecer-se, a fim de modificar as estruturas íntimas, programando a existência saudável e vivendo-a dentro das possibilidades que lhe estejam ao alcance, sempre trabalhando por melhorar-se. Para tanto, faz-se indispensável que se reserve tempo físico e mental para o mistério iluminativo, a fim de sair da cova escura onde se encontra na caverna das heranças ancestrais. Brilha no seu mundo interior a luz da saúde portadora da paz. É inadiável a necessidade de buscá-la e deixar-se clarificar por dentro, desenvolvendo sentimentos de auto-amor, de compaixão, de solidariedade, de amizade, comungando com o seu próximo onde quer que se encontre. A solidão é má conselheira, pois a mente despreparada logo se utiliza do espaço e do tempo para cultivar as ideias perturbadoras, dando campo aos conflitos dilaceradores e impondo crenças absurdas de que as demais pessoas não lhe concedem estima, nem respeito e nem mesmo consideração. Suspeitas infundadas adquirem estrutura de falsa realidade, tornando o solitário um ser amargo e armado contra todos, quando deveria haver se esforçado para amar e ser amado por todos. A vida é uma lição de participação, de cooperação em todos os sentidos e em todas as suas expressões, desde as mínimas organizações até os mais grandiosos conglomerados. Em todo lugar, a bênção da solidariedade em forma de submissão e de cooperação demonstra a necessidade da união fraternal entre as criaturas humanas, que são o grande objetivo da criação. Ninguém, portanto, no mundo físico que se não encontre assinalado pelos conflitos, sempre responsáveis pela insegurança emocional, pelas dúvidas afligentes, por algumas insatisfações.
são perfeitamente saudáveis em determinados momentos, a tristeza ou a melancolia, a ansiedade, o receio de ferir ou de ferir-se, a dificuldade de decisão em situações graves. O grande problema é quando esses fenômenos perturbadores tornam-se dominantes, substituindo a paz que deve viger no íntimo, a alegria de viver, os estímulos para o trabalho e para os enfrentamentos, a firmeza das decisões dignificadoras, o esforço contínuo para ser-se sempre melhor hoje do que ontem, em constante luta contra as más inclinações. Então, estejamos atentos, porque foi citado aqui várias situações, sentimentos que temos naturais: tristeza, melancolia, medos, medo de ser ferido, medo de ferir, uma série de situações que temos, mas nós não podemos asilá-las em nosso coração, porque elas tornam-se doenças de grave cura, né? Então, é preciso que meditemos, que reflitamos nessas ponderações, que fiquemos em paz.